Mais um podcast, Mais um. mais um momento de conhecimento, reflexão. Sim, bate-papo, conversa. E hoje com uma super convidada, Evanilde, trazendo as suas experiências sobre as suas caminhadas Sim. pelo mundo. Pelo mundo, mas acabei criando uma restrição para esse meu mundo. Sim, mais pelo velho mundo. Criando uma restrição porque fiquei viciada nesse caminho, né? Ah, então. Podia fazer muitos caminhos, mas acabei me deixando tomar por esse amor, por esse caminho. Sim. Mas sempre é um caminho diferente, nunca é o mesmo. Sim, com certeza. Então aí para nossa audiência, a gente vai falar que caminho é esse que a gente convidou a Eva. Podíamos falar de tantos caminhos, né? Uhum. De tantos caminhos metafóricos, Uhum. caminhos de caminhada na vida mesmo, ou de uma peregrinação. E hoje a gente vem falar sobre o retorno da nossa parceira nesse trabalho que já vem fazendo há algum tempo, né, Eva? Sua peregrinação, se tu puder já começar falando sobre isso. Então, dessa vez eu fiz o 5º caminho, fiz a 5ª peregrinação. E foi a vez que eu fiquei mais tempo caminhando e caminhei mais quilômetros. Caminhei 750 quilômetros dessa vez. Numa média de 20 quilômetros por dia, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Fui de uma ponta da Espanha até a outra ponta, pelo caminho francês, que é o caminho mais tradicional, que é aquele que tem sido mais vezes percorrido e escolhido por pessoas que querem iniciar essa atividade, porque é um caminho com muita estrutura, com muitas possibilidades de dar a essa atividade um pouco de conforto, né? Uhum. Mas eu pensei agora que a gente está falando, já conversando, que a gente tem tanta intimidade, né? Mas muitas pessoas, a gente tem uma audiência parecida, né? Mas não necessariamente todo mundo que vai te escutar me conhece. Te conhece, né? Então a gente podia começar se apresentando pelo menos um pouquinho, né? Porque a gente nem se apresenta, não quer nem se apresentar mais, porque a gente se conhece há muito, né? Sim, exato. Então te apresenta. Então, eu sou Evanilde Torres, os meus amigos me chamam Eva, e eu gosto de ser chamada Eva pelos meus amigos, e aí isso se estendeu para os clientes também. Meus clientes me chamam Eva, só a minha família que não me chama Eva. Então, Eva é um personagem não familiar, né? Sim. É uma personagem não familiar, fora do meu contexto familiar. E, então, em Florianópolis sempre, né? Na minha vida profissional em Florianópolis sempre. Trabalho com pessoas. E essa é a minha grande motivação. E no Caminho de Santiago, nesse projeto também, o foco é estar com as pessoas nessa atividade para usar o caminho como uma metáfora de vida e fazer com que as pessoas possam usufruir disso que é um conjunto das coisas que a nossa alma mais anseia e que ansiamos desde sempre, que é ar livre, sol, chuva, encontros, pessoas, natureza, conexão com a terra, porque a gente está o tempo todo com os pés fincados no chão, topo da cabeça aberto para o céu, né? Então, é uma atividade filosófica, existencial. E aí, essa não é a minha atividade principal, mas acho que ela me define um pouco. Por isso que trago essa atividade como um cartão de visita, talvez. Sim. Né? E que mais? De apresentação? O que vocês gostariam que eu contasse para a audiência de vocês? O que eu posso falar mais?
Então, sou educadora, né? De base, de graduação. Minha primeira etapa de estudo foi letras português e inglês. Então, passei muito tempo da minha vida ensinando inglês para as pessoas em Florianópolis, em escolas de Idioma, inglês como segunda língua, né? E aí um dia me dei conta que eu era uma boa mediadora e mudei de profissão. Fui fazendo cursos, fui fazendo especializações. Há 19 anos eu estudo Pathwork, há acho que 15 eu estudo constelações familiares. E aí fui juntando todos esses conhecimentos. Sou dedicada, de certa forma, a isso. E aí, então, a minha carreira se estruturou, uma segunda carreira, né? Um segundo momento profissional. E que momento que entrou a peregrinação? Eu sei, apesar de eu estar na tua Sim. vida de trabalho aí por 10 anos, a Não nossa tem muita parceria, informação sobre isso. sobre isso eu não tenho, assim, eu acho que como eu não podia ir, eu nem me interessei para não me frustrar, sabe? Sim, mas já te convidei, né? Não, me convidou sim, Sim, mas mas eu a não me gente... interessei para não ficar frustrado. Sim, e a gente sempre soube que o momento vai chegar um dia, Sim, né? sim. Que as É que condições vão também ser mais favoráveis. foi muito perto, a primeira viagem foi perto a Flor tinha 1 ano e pouco, né, 2. Acho que a segunda viagem, que foi quando eu realmente senti que isso fazia sentido para mim, Uhum, a Flor tinha acabado de nascer. sim, E aí a gente logo nos demos conta que não seria possível, né? sim. Então, eu não sei como eu ouvi falar sobre o Caminho de Santiago a primeira vez. Eu não tenho essa informação. Eu já procurei bastante. Eu não sei se eu vi uma reportagem. Com certeza eu não li o livro do Paulo Coelho, porque o livro do Paulo Coelho, o Sim, Diário de um o Mago, Diário do Mago. fala do Caminho de Santiago, né? Sim. Então muita gente pergunta para mim, vai ver que foi a leitura do livro. Diário de um Mago. Não, não foi, porque eu não li o Diário de um Mago. Mas eu devo ter lido alguma coisa, visto uma reportagem, e eu criei muito... Há muito tempo, já ia cometer o famoso erro, há muito tempo eu criei esse projeto dentro de mim. E ele era um projeto bem utópico, grande, porque ele envolvia vários profissionais. Depois me dei conta que não era possível fazer isso. E um dia, num módulo durante um dos módulos de estudos do Pathwork, eu tive uma imagem. Eu me vi no caminho com um grupo de clientes que eu já com quem eu trabalhava. Eu vi a imagem e aí eu cheguei na semana seguinte para o grupo e perguntei se elas topariam fazer essa aventura. E das 15 mulheres daquele grupo, 13 disseram sim, eu vou. 13 delas disseram que iriam. E aí, em um ano, nós começamos a estruturar esse trabalho, construir, porque a gente não... Foi, assim, um projeto novo que nasceu de uma imagem, de uma ideia que já estava dentro de mim, mas eu não conseguia consolidar. E aí fomos com pouquíssimas informações, eu como coordenadora e a Monique Hanauer também como coordenadora, nós duas e 13 das nossas clientes, 13 mulheres de várias idades, de todas as idades, de 30 a 60, 70 anos. E aí, mas aí a gente foi assim, roots, sem nenhuma informação, não sabíamos nada e não pesquisamos. Há 10 anos atrás, nós não tínhamos tanto acesso a tantas informações com facilidade, né? Então, não fizemos pesquisa, não ouvimos quem já tinha ido.
conversamos com 2 pessoas de Florianópolis que tinham feito tinham tido 2 experiências e nos jogamos. Foi uma aventura. Aquele primeiro momento foi uma aventura. E aí depois, no ano seguinte, eu fui sozinha. Aí eu fiz uma parte do trajeto sozinha para poder me certificar de algumas coisas que eu tinha percebido, mas não tinha conseguido movimentar internamente de modo a ter um pouco mais de clareza. E aí depois, em 2014, então 2013 eu fui com o grupo, 2014 eu fui sozinha, 2016 eu levei um outro grupo, 2018 um outro. E aí fiz esse intervalo grande de 5 anos por conta da pandemia. E agora em 2023 fui com mais 10 clientes. E aí foi uma viagem que me trouxe para um lugar bem confortável, assim, de muito aprendizado e de muita certeza de que isso faz sentido, muito sentido mesmo. É um divisor de água na vida das pessoas, pelo que eu percebi. Então agora já são quase 50 pessoas que viajaram comigo. E eu percebo, na maioria das pessoas, um antes e um depois. Porque não é tão desconfortável a ponto de trazer sofrimento, mas não é tão confortável a ponto de trazer a zona de conforto, de reeditar a nossa zona de conforto. Então, tem um desassossego na rotina e na vida que a gente busca estruturar tanto para ter menos inusitados, né? Lá não tem essa possibilidade de a gente estruturar a um ponto de a gente não ter surpresas. Sim. E na maioria das vezes, boas surpresas, mas as surpresas ruins podem acontecer também. Né? Aqui, boas e ruins, entre aspas, claro. Sim. Sempre. Aproveitando aí que tu falou, né? Um antes e um depois, né? Deve ser um processo muito interessante mesmo, né? Muito simbólico. Muito. Né? Como tu mesmo disse, né? Talvez muito mais um processo psicoemocional, mesmo espiritual, onde o rompimento talvez de limitações ou vai ser muito mais num campo psíquico do que físico total. mesmo, né? As pessoas me perguntam, e o que eu faço para me preparar fisicamente? Eu digo, faça nada, faça o que você já faz, faça algo, mas esse não é o ponto. Porque o ponto é mesmo a questão psíquica e o quanto nós estamos mal preparados para lidar com o novo que se apresenta o tempo todo. Então, por isso que o projeto não é um projeto que visa as questões físicas e a quilometragem e o desempenho físico. Né? Porque já vi no caminho, por exemplo, pessoas com ótimas condições físicas saírem lesionadas e terem que interromper. E pessoas com limitações físicas, com doenças, diagnósticos de doenças, mas com um bom preparo psíquico, darem conta dessa adversidade que a falta de rotina traz para a gente. Né? Então, já vi isso acontecer bastante. E é uma atividade terapêutica, filosófica e existencial, com certeza. Quem vai para o caminho com um objetivo, um intuito físico, normalmente fica bastante frustrado. Né? Porque é algo que te desacomoda emocionalmente, né? E que te cansa fisicamente.
mas normalmente também te descansa psíquica Uhum. e emocionalmente, porque tu vais te dando conta de que é possível encontrar de novo o teu centro, mesmo que tu tenha sido bagunçado em algum momento durante o teu dia, né? Uhum. Uhum. Eu acho que à medida que a pessoa vai se integrando a essa natureza, como tu disse, Uhum, né? O céu, o sol, a chuva, a terra, ela vai. Os pequenos problemas, né? Vamos dizer assim, do físico, ou mesmo daquela vida mais restrita, né? Se ela, à medida que ela se acomoda nessa amplitude, ela vai uhum. indo, né? Daqui a pouco a falta de rotina vira uma rotina. Sim. E o Uhum. teu corpo, tanto o teu corpo quanto as tuas outras partes mais sutis vão se acostumando ao novo, porque Uhum. é sempre novo. Tudo é novo o tempo todo. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Né? Então, não há algo, não há algo que te acompanhe o tempo todo durante o teu dia. Não há alguém que esteja contigo todo o tempo. O cenário muda. Todos os tipos de cenários da natureza são encontrados no caminho francês, por exemplo. Tudo que tu Uhum. imaginas que tu possas ver, Sim. tu consegues. Uhum. Uhum. Então é algo bem colorido, Uhum. mas também leva para lugares bem profundos no Sim. sentido emocional, né? Uhum. Sem Uhum. dúvida. Em quantos dias tu fez esse percurso no grupo? Dessa vez eu fiz em 34 dias. 34 34 dias. dias, Caminhando o tempo inteiro. Assim, o dia caminhando, todo, isso, né? caminhando o dia todo. A gente caminha uma média de 6 horas por dia, com várias paradas, Sim, né? Uhum. sim, Uhum. sim. Uhum. Então a gente normalmente levanta, acorda, e rapidamente se prepara, Uhum. toma um café, se já há algum lugar para tomar café, e sai a caminhar com um destino específico para aquele dia. Então a gente sabe que naquele dia a gente vai parar em tal lugar. E aí cada um vai no seu ritmo. Uhum. A gente não caminha em bloco, né? Não Uhum. tem condições de caminhar em bloco porque Sim. eu gosto de fotografar árvores, a outra pessoa gosta de fotografar portas e janelas, a outra pessoa só fotografa flores, digamos. Uhum. E o ritmo da caminhada e o cansaço, né? Tudo isso faz com que cada um precise lidar com Individualidade, com a né? sua individualidade, com o seu ritmo, com o seu jeito, né? Sim. Muito legal. E aí parcerias são feitas, obviamente, né? Mas Uhum. sempre numa negociação. Negociação de ritmo, de passo, de cansaço, de onde parar, de Uhum. quando comer, né? Sim. Uhum. E carregando a mochila, né, gente? Sim. Sim. Carregando toda a tua vida tá contigo na tua É mochila tudo muito todo. simbólico, né? É Tudo muito muito simbólico. simbólico. É muito Muito símbolo, né? legal, né? E não, pode falar. Não, é que tu falou tem várias coisas, né? Mas eu tava pensando numa primeira coisa que meu olho ficou, a imagem ficou vindo, porque realmente é muito movimento, né? Muito. E deve levar a lugares profundos, porque os lugares internos que não estão em movimento, que estão obstruídos, eles possivelmente Emerge. emergem, né? Graças a esse movimento Uhum, contínuo. uhum, Então, realmente deve ser, porque em algum momento essa obstrução vai ser tocada, né? vai. Uhum. Uhum, E aí aquele local de obstruído que está anestesiado, uhum. ele sai da obstrução e também da anestesia, né? E aí, e por isso que são muitas metáforas dentro dessa. Muitas, Se vida é muitas. movimento, Uhum. logo nada faz mais Uhum. sentido do que Do essa que isso. caminhada, esse fluxo constante da caminhada, né? E as nossas crianças, a nossa consciência infantil fica muito ativada Sim. no Uhum. caminho, porque às vezes falta conforto Sim. e às vezes falta a
uma criança específica ser atendida. Sim. Sim, sim. Eu Uhum. imagino, deve ter os Sim, processos no meio do caminho. muitos Sim. processos, muitos processos. Por isso que a ideia é fazer isso de forma terapêutica, Sim. né? Então, Uhum. quando há necessidade, a terapia rola no caminho, né? Uhum. Então, quando eu percebo, por exemplo, que alguém entrou em algum lugar que precisa de ajuda, ou eu noto, ou a pessoa nota e pede, então naquele dia, por exemplo, ou naquela manhã, aquela pessoa caminha comigo. Uhum. O que também Né? já é uma outra Uhum. metáfora, né? De que a gente não tá só na nossa caminhada, Não né? está só na caminhada. Então, Sim. aquela pessoa, quando eu percebo algo, ou a própria pessoa percebe e diz, hoje eu posso ir contigo? Ou eu digo, vamos junto hoje? Uhum. Porque a minha ideia é sempre deixar cada um escolher o seu ritmo e eu Usar o fico. seu livre-arbítrio. E eu fico. Sim. Eu fecho eu Uhum. fecho o grupo sempre, né? Eu fico sempre por último. Uhum. Uhum. Até porque se alguém tiver uma necessidade, senta embaixo de uma árvore e me espera e eu vou chegar em Sim. algum momento, né? Uhum. Mas há dias, circunstâncias em que eu digo, hoje a gente vai junto. Né? E aí a gente vai junto. Então acontece um Uhum. atendimento terapêutico, Sim. uma conversa terapêutica ali, no ar livre, parando, tirando foto, conversando, organizando. Então é bem. E há algumas pessoas que então criam, ganham e percebem grandes movimentos, transformações Uhum. internas mesmo, Uhum. né? Porque então, Qual que foi o maior que tu presenciou? O maior ganho, não precisa falar quem, né? não vou falar Assim que tu quem. percebeu assim, como assim, Ah, que te marcou mais, que te tocou mais. uma cliente do primeiro grupo, não vou cometer nenhuma inconfidência, mas se ela ouvir, ela vai saber que é ela e Uhum. tudo bem, porque Sim. ela fez a primeira peregrinação, que foi essa da aventura, então foi um projeto piloto, né? Uhum. E depois nós tivemos pouquíssimos encontros Uhum. no tempo que se seguiu. E agora, após 10 anos, eu fiz um momento em que os peregrinos veteranos abençoam, por assim dizer, os novos. Então, eu convidei os peregrinos veteranos para virem até os novos e ter com eles um momento de partilha e de compartilhamento. E aí, essa cliente veio, então, 10 anos após, e ela disse o quanto que só agora, depois de 10 anos, ela conseguiu acomodar dentro dela todas as transformações que ocorreram no caminho. Né? E ela veio com uma fala bem bonita de lá naquele tempo eu não percebi todo o ganho e precisei desse tempo inteiro para me dar conta do que realmente foi movimentado dentro de mim. E aí trouxe vários relatos de como aquilo que lá na atividade, no dia a dia, parecia corriqueiro e que depois reverteu-se em transformação na vida dela, em o quanto que ela, mas também o quanto que ela precisou desse tempo, que o tempo passasse para ela acomodar dentro dela todo o aprendizado. Né? Uma outra cliente, enfim, nos primeiros dias de caminho teve sabe esse choro profundo
Uhum. que vem de um lugar muito Visceral. visceral. Uhum. Então teve um choro como esse, assim, virado para um canto. Uhum. Sabe quando a gente vê uma criança que está em profundo sofrimento Uhum. chorar, mão no rosto, virado para um Sim. cantinho e fica ali chorando profundamente? E eu acompanhei esse choro ali, só, Uhum. né? E o choro veio Uhum. justamente após uma pergunta, quando eu observei e aí eu percebi que havia algo. Uhum. E aí eu perguntei, eu falei para ele, fomos para a caverna? Uhum. Né? Que é uma expressão Uhum. que normalmente eu uso quando para explicar essa, né? Essa retirada, esse coração fechado, né? Eu falei, fomos para a caverna? E Uhum. aí imediatamente ele se virou e fez esse choro que saculeja mesmo. Uhum. Uhum. E aí eu fiquei ali acompanhando, vi alguns outros integrantes por perto, eu Uhum. pedi que eles seguissem e fiquei ali, acompanhei aquele choro no silêncio. E depois que esse choro passou, demorou algum tempo, passou, fomos caminhando. Era um dia de tempestade, então tinha todo a Um clima. natureza ajudando, né? Ah, E aí fomos caminhando, conversando, trazendo, nem nada explicativo, nada resolutivo, uhum. mas ponderando, considerando. E eu vi ali um turning point, assim, Uhum. mudou. Uhum. Dali para Uhum. frente, essa pessoa fez assim, parece que aquele choro infantil, Uhum. à medida que foi trazido, exposto, expressado, Uhum. trouxe e foi acolhido e Liberado, né? liberado, trouxe Integrado. para o adulto. Uhum. Uhum. Então, dali para frente, o adulto Uma consciência o renovada. adulto se Sim. estabeleceu, tranquilidade, Uhum. diante da diversidade, tranquilidade, diante da opinião não, assim, diante do voto vencido, tranquilidade. Então, Uhum. foi impressionante, assim, o Uhum. quanto Sim. que isso pode acontecer. Sim. Né? Mobilizar bastante memórias, né? Uhum. Muitas, E muitas. ainda, desculpa, Pode mas falar. memórias mais assim até, porque isso é também interessante, né? Memórias mais implícitas, que às vezes Uhum, não tem uma imagem necessariamente, não tem também um discurso, uma elaboração, mas que memória implícita mesmo que ela pode emergir uhum. e de uma forma ser descarregada, é mais do que um choro, né? É uma descarga, É uma descarga. uma Uhum, liberação e uma integração para poder preponderar a consciência adulta, né? sim. Não a consciência infantil que Uhum. fica ali guiando de alguma maneira a Uhum, caminhada, né? sim. Interessante. É, com certeza. E tu Uhum, chega a preparar o grupo? sim. Tipo assim, Sim, sim. Esse é. grupo fica junto durante pelo menos um ano com encontros terapêuticos, né? Ah, Sim. sim, Então, a gente tem todo o trabalho claro. a gente tem o trabalho terapêutico em sala terapêutica, e a gente tem o trabalho terapêutico ao ar livre Uhum. também. Então, a gente faz algumas trilhas, também Uhum. já nos experimentamos Como grupo, juntos né? como grupo. Uhum. Né? Tem bastante integração, porque confusão vai ter, óbvio. Né? E quanto mais as pessoas se conhecerem e trabalharem num vínculo, Uhum. a gente tem mais chance de ter confusões que engrandeçam do que confusões que nos separem, né? Sim, Uhum. sim. Então o trabalho terapêutico anterior à peregrinação é super importante. Sim, com Até certeza. porque a gente precisa ensinar, eu preciso
contar, por exemplo, para as pessoas que uma mochila pesada é uma mochila cheia de medos, por exemplo, né? Então, se eu tenho medo de ficar doente, eu levo todos os meus remédios. Mas eu nem sei se vou usar. Porque se eu precisar, eu tenho como comprar lá. Mas então, se eu tenho medo de adoecer, eu levo todos os meus remédios. Se eu tenho medo de sentir frio, eu levo um casaquinho a mais. Se eu tenho medo de passar fome, eu sempre tenho uma comidinha na minha mochila. Eu tenho medo. Entende? Então, a mochila a mochila já é o próprio momento terapêutico. Fazer a mochila. Sim. Não é? Confeccionar o teu enxoval, assim, produzir o teu enxoval, fazer a tua mochila, colocar dentro só o essencial. Mesmo, porque mais que o essencial vai te sobrecarregar. Em te sobrecarregando, vai te adoecer, inclusive, porque aí é onde as bolhas aparecem, onde os calos são feitos. Então, tem todo um... Eu, às vezes, brinco que eu vou fazer uma supervisão em cada mochila e, se eu fizer, eu vou fazer outra mochila para mandar de volta, né? Mas aqui o excedente sempre tá apontando para uma falta, né? O excedente está sempre apontando para uma falta. E aí, todo o processo... Só fazer a mochila já seria Já um bom... Já não precisa nem viajar, pode ficar. Tá todo o teu mapa da tua vida tá aqui nessa mochila. Tá aqui na tua mochila. Exatamente, porque a mochila tem que ter, no máximo, 10% do teu peso físico. Sim. No máximo. Imagina. Né? E isso, 10% do teu peso físico, se você for... Se você estiver forte, né? Fisicamente. Para suprir necessidades reais, né? Sim. É bem isso. Não, é um processão. É um mesmo, processo. Muito interessante. Então, muito assim, legal. abre uma mochila, por exemplo, a gente não leva uma nécessaire numa mochila, porque Sim. uma nécessaire que tu coloca os teus creminhos, tu não leva os teus creminhos, porque não tem como levar tantas embalagens, né? Então tem todo um processo terapêutico na própria produção da mochila. Com certeza. Muito legal. É. E a viagem é fundamental para a pessoa também vivenciar a mochila dela, né? Vamos dizer assim, o que eu carrego na minha vida que, né? Claro, inspecionar, tu já detecta ali um monte de coisas, mas a experiência dela é fundamental, né? Sim. Dessa vez, uma grande amiga minha foi junto comigo. E aí, com ela, eu tive... Como eu tenho... Ela não era uma cliente só, né? Ela também participou do grupo terapêutico, mas ela é uma amiga de infância. Então, eu tenho, para além da questão de estar ali coordenando o grupo, eu tenho uma intimidade com ela. E aí, nos primeiros dias, eu falei, a tua mochila eu vou olhar. Porque, né? Nossa, nós nos divertimos muito. Sim. Foi muito divertido, porque aí eu pude ver, e eles escondem mesmo, eles escondem nas mochilas itens. Chocolatinho ali. Também é bem essa fantasia da criança que quando esconde dos pais acha que tá burlando a vida de alguma maneira, trapaceando a vida. Exatamente. Não, como se não fosse para elas o efeito. Sim, né? Tem gente que não ousa abrir a mochila perto de mim. Porque aí tem toda essa fantasia de que eu burlei, Isso, né? Eu trapacei a vida e me beneficiei. Sim, é bem engraçado. E é divertido também, né? Então, a própria mochila já é uma boa metáfora. Né? E para ti, porque eu fiquei pensando, porque realmente, como imagem de, assim, o caminho de Santiago, né? E tem a Eva que caminha, né? Como, né, o caminho e quem caminha, né? E que durante, na verdade, porque eu fiquei imaginando agora, quando tu tava falando também, visualizando, porque vai passando cenário, a tal ponto que também já não resta mais muito caminho, né? Porque muda todo o cenário, de alguma maneira, tu não se fixa num caminho, né? O que fica é a caminhada constantemente, né? Sim.
E se algum... E aí, quando tá falando isso, eu me deparei com essa sensação e daí eu vou te perguntar se em algum momento tu já sentiu essa experiência Uhum, de tanto a que caminha Eva, quanto do caminho, os dois como se fossem desaparecendo e tu experimentar só a caminhada mesmo, sabe? uhum, Porque de alguma maneira tu também vai se desidentificando. Como tu não vai encontrando relações uhum, que confirmem quem tu é, uhum. né? Sim. Que tu tá ali só caminhando, não tem aquele amigo que tu encontra, a mulher do cafezinho, oi Bruno, oi Eva, sabe? Tu não vai encontrando, tu não E eu sou encontra igual a todo mundo, porque todo mundo que tá ali é igual a mim, ou seja, um peregrino. um peregrino, exato. Então, de alguma maneira, vai te desidentificando o caminhante e como muda o cenário, vai desidentificando o O caminho. próprio caminho. Uhum, E aí, o que surge espaço para a caminhada se manifestar cada vez com mais cada vez. clareza. Uhum, E aí surge a pergunta uhum. se em algum momento tu já teve essa experiência, quase como uma experiência espiritual mesmo, de experimentar a caminhada como o desaparecimento desse caminho e da Eva durante o processo, porque Uhum. também um caminho, de certa forma, místico, né? Místico. Uhum. Dentro Sim, do cristianismo, né? sim. Quando eu fiz o caminho sozinha, é, durante 5 dias eu tive a sensação de que eu era invisível. Uhum. Teve um desaparecimento, de Eu certa sumi. forma. Uhum. Uhum. Eu estava sozinha, é, e eu estava profundamente conectada com o meu cenário interno. E as pessoas não me viam. Uhum. Nos primeiros dias eu não me dei conta disso. Uhum. Mas depois eu fui percebendo que não havia uma pessoa Eva Uhum. sendo reconhecida. Uhum. Havia talvez alguém passando, Uhum. até talvez cumprimentando, mas eu não tinha identidade. Eu não era, eu não era alguém. Isso. Uhum. Tinha uma invisibilidade mesmo. Sim. Do eu. Quando eu me dei conta, porque há no caminho um rito Uhum. que nenhum peregrino passa por nenhum peregrino sem cumprimentar, sem falar buen Uhum. camino. Uhum. A Uhum. gente se cumprimenta, né? Então, pessoas de todas as línguas que não falam espanhol aprendem essa expressão no primeiro Como uma momento benção mesmo, como uma claro. bênção, Claro. né? E a gente às vezes passa 5 vezes pela mesma pessoa no mesmo dia, Uhum. vai passando, né? Ela vai mais rápido, aí passa buen camino, aí depois buen camino. Uhum. Então a gente vai falando isso o tempo todo. E naquele momento em que eu me senti invisível, eu não tinha parado de falar buen camino. E Uhum. nem tinha parado de escutar, mas ainda assim eu não era, eu estava desidentificada, Sim. eu não era alguém mesmo, Uhum. Alguém Eva. alguém Eva, Uhum. eu Uhum. era Uma existência, Um uma alma ente. existindo. um ente, Um ente, uma árvore. isso, Isso. Um Uhum. ser assim. né? E, foram dias especialmente nublados em que todo esse desfazimento dessa individualidade foi mesmo, assim, parece que foi se juntando ao cenário, né? Uhum. 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 Foi se juntando ao cenário. Então, eu tenho uma imagem, assim, de estar caminhando, de passar pelas pessoas e não ser eu. Ou Uhum. ser Uhum. eu, mas um Uhum. eu que me observava ali, Uhum. né? Uhum. Naquela situação. É Uhum. muito Sim. interessante. A imagem que me vem é que no decorrer da caminhada tu vai te fusionando, né, com o tempo e espaço vão mudando, Uhum. né, essa Total. percepção Uhum. de De alto. autorreferência. Então tu Uhum. vai se fundindo, parece, com aquele movimento, com aquele universo Com o ali, com o cenário. cenário, Sim. né? É Uhum. muito mágico É mesmo. muito E o mágico. caminhar tem esse poder mesmo também, Uhum. né? Uhum. Tu vai, né? Tu vai usinando as coisas, elas Uhum. vão andando também dentro de ti. É como se elas fossem se transformando, né? Uhum. E porque, como é automático,
e a gente sabe fazer. Então, a Uhum. gente não tem que... Não há um... Não precisa de uma elaboração mental, Uhum. né? Caminhar, Uhum. passo atrás, passo após passo. Isso vira automático. Então, em verdade, do todo o teu corpo fica condicionado àquele movimento. E parece que, então, a tua cabeça, as tuas partes sutis, o teu... tudo que não é físico expande, Expande. Uhum. amplia, Sim. né? Hum. Porque o físico está ocupado com algo que não precisa ser pensado. Por isso que o conforto físico é super importante. Por isso que a tua mochila não pode estar. Porque se a tua mochila estiver te cansando, ou se a tua bota estiver te machucando, de novo a gente vai ficar ocupado com algo material, com algo físico. Evitar aquela dor, caminhar compensando para a bota não apertar. Então, a ideia é que o teu conforto físico se estabeleça. Uhum. Por isso, tão importante o material adequado, né? Sim. E depois que isso é alcançado, a tua psique, o teu intelecto, todas as partes que podem ser movimentadas sem necessidade de atenção, começam a ficar expandidos. Uhum. Por isso que todos os filósofos, é sabido que todos os grandes filósofos caminhavam todos os dias. Uhum. Todos os Uhum. grandes Uhum. filósofos tinham essa atividade do caminho, de caminhar na natureza. Sim. Inclusive, tem um estudo que agora ele foi feito sobre demência e a quantidade de passos é, em algumas populações, né? Por exemplo, Uhum, asiáticas que tem bem menor o índice, né? uhum, Da quantidade, tanto da espessura da perna em relação ao tamanho, altura, quanto a uhum, quantidade de passos. Quanto a caminhada previne mesmo várias doenças de senilidade. uhum. E Sim. aí é bem interessante, porque também corrobora com isso, porque eu acho que agora que tu estava falando, eu também estava pensando que no fundo também quando tu caminha, tu desocupa o gasto energético que tu tem nesse pensar como se fosse um pensar-ação, entende? Uhum, Porque a gente tá aqui parado e pensa, 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 que parece que fez um monte de coisa e não fez nada, tu tá parado o tempo todo. uhum, É diferente quando de alguma maneira tu repousa essa atividade do pensar tal qual a gente usa, né? Como uhum, se estivesse fazendo alguma coisa. uhum. Um Uhum. pensamento como se estivesse... Não, tu não tá Isso, fazendo não nada, tu tá fazendo parada. nada, tá parado. Então, tu experimenta uma outra qualidade do pensar, né? Uhum, Que se abre para sim. outras possibilidades e ideias. Uhum. E eu também agora fiquei pensando enquanto tu falava nisso, que é na história, na história, se tu for parar para pensar nas pregações, Uhum. em todo o processo da igreja, existem muitos, os apóstolos têm essa coisa muito das Das caminhadas, né? caminhadas. Que ia pregar não sei aonde, de alguma maneira, essa história da caminhada é bem presente, né? Sim. Depois de, sei lá, Paulo, Uhum. Tiago, né? Tem todo esse processo da caminhada, como esse processo de levar a boa nova, mas de alguma Isso. forma o símbolo da caminhada está presente, né? Uhum. Desse processo, né? Sim. Então, E caminhar ahn, tem esse desocupar o corpo, tem esse gasto, então tem essa informação para o corpo de que o gasto está acontecendo, e aí por isso tu te ocupas com a existência. Então uhum, essa Uhum. caminhada, essa uhum, peregrinação, ela é um movimento existencial mesmo, não tem uhum, como não ser, Sim. Sim. né? uhum, E não é religiosa, uhum. mas é Espiritual. espiritual, Sim. porque Claro. então os orientais estão lá no Caminho de Santiago. Uhum, Muitos coreanos, muitos japoneses,
pessoas de todo o mundo, né? Uhum. E de todas as idades. Uhum. Muitas pessoas mais velhas, muitos jovens, né? Então tem os dois extremos mesmo. O jovem que já sabe que gostaria de dar um passo de transformação na sua vida, então vai, às vezes, fazer essa caminhada para isso. E as pessoas mais velhas que chegaram em um lugar no qual talvez ainda anseiem por algo, e aí buscam nessa caminhada esse algo, né? Uhum. Essa transformação. Sim. Então, é algo que eu considero, assim, um ponto de virada, mas Sim. independente da idade, Sim. né? Uhum. Eu conheço pessoas que já fizeram essa caminhada. Eu conheço um senhor italiano que é meu amigo hoje, ele já fez mais de 18 vezes agora. Amigo do caminho mesmo. Amigo do caminho, um amigo que eu fiz no caminho. Então, Uhum. quando eu vou, eu digo para ele, eu vou. Aí, se ele também vai, ele diz, te encontro. Então, a gente já marcou o encontrinho. Ah, vamos jantar. Ah, tô em cidade tal. Ah, também tô chegando. Vamos tomar Sim. café da manhã, vamos jantar juntos. Que legal. E dessa vez agora encontrei um senhor que estava fazendo pela 15ª vez o caminho, 83 anos, e foi aconselhado, passou mal, teve um adoecimento, foi aconselhado a parar e não parou. Descansou um pouco, né, e seguiu. E foi porque em cada caminho eu encontro alguém que me marca profundamente. Eu encontro muitas pessoas que me marcam profundamente, né? Porque eu faço assim, se eu vejo, por exemplo, alguém numa casa e que eu acho interessante, eu me aproximo, pergunto se eu posso entrar. Então, dessa vez eu encontrei um senhor, um homem como eu, assim, de 60 e alguns anos, que mora numa cueva. Né? Ele mora numa casa que tem uma cueva, que é um lugar onde, tipo um porão, mas tem uma construção diferente, onde se armazena mantimentos. Ele mora ali. E aí eu perguntei para ele se eu podia entrar, se podia conversar. E aí entrei, conversei, ele me mostrou e disse que ele não consegue ficar ali no inverno, por exemplo. Então, todo inverno ele se desloca para um lugar mais quente, porque ele é muito frio. Mas a primavera e o verão ele passa ali e ele fica ali, vende alguma coisa, alguém passa e conversa, ele serve um vinho. Então ele ele tem uma vida De anfitrião, de certa de forma. anfitrião do caminho, mas sabe? Mas também Sim. se não passar ninguém naquele dia ou se ninguém olhar para ele, porque às vezes quem está passando por ali são os ditos invisíveis, não estão interagindo, ele também fica. Aí vende alguma coisa que ele tem ali interessante, serve. Muitas pessoas vivem de donativos no caminho, né? E eu acho que são as pessoas que até vivem melhor, porque existem pessoas que se estabelecem com um comércio informal que não tem preço de nada. Nada é precificado. Tem café, água, suco, fruta, pão, geleia, tudo ali exposto. Você chega, se serve e a pessoa está ali, gentil, te oferece, né? E do lado tem uma caixinha escrito donativo. Aí você come, se abastece, se nutre, conversa um pouquinho, tira a bota, descansa, repõe o cremezinho do pé, para o pé dar mais Respiro. um respiro. Sim. E aí, depois você avalia o quanto que você vai deixar naquela caixinha. Quanto quer contribuir, né? Isso. Né? E, Legal. essa pessoa não precifica nada. Ela disponibiliza, e aí eu fico imaginando que talvez ela seja
a pessoa que mais ganha ali. E ganha, não tô nem falando ganho... Material só. Não, tô falando ganho material. Material. Talvez ela seja a que mais ganhe, porque é tão gostoso Uhum. você se sentir acolhido e bem tratado, que talvez você aumente o valor, Exato. Uhum. sabe? Uhum. Porque você que tá pagando, assim, o quanto eu ganhei e o quanto, então, eu vou deixar. Sim. E todo mundo que tá ali, né, de certa forma, tá buscando algo que tá além, né? Isso, Então quer isso, quer essa experiência, né? porque o caminho não tem... o caminho não tem síndico, presidente, supervisor, coordenador. Não tem, né? Sim. Imagina, 890 quilômetros, tu podes entrar a qualquer hora nesse lugar. E as pessoas entram a qualquer hora. E ninguém te diz, não tem um protocolo, não tem regras. Uhum. Mas todo mundo percebe rapidamente quais são as regras da boa convivência. Uhum. 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 Sabe? Então é muito. Bonito de ver, né? É muito bonito, é muito humano, Sim. mas esse humano que a gente tenta implementar nas nossas vidas o tempo todo e que às vezes a gente não consegue, né? Sim. Uhum. Porque, de alguma maneira, são alinhados com outras leis, né? Uhum, Não com as leis que nós criamos, mas leis que nos regem de alguma maneira. Porque eu fiquei pensando duas coisas. uhum, Dessa do dinheiro ali, o quanto que talvez, por não ter um valor dito, uhum. tu não sente como se tu tá pagando. A proposta é o quanto que tu quer contribuir Isso, para ti e para os outros que virão. isso. E esse sentimento tu não sente como se tu estivesse pagando algo, Uhum, perdendo. Sim. É uma outra uhum. experiência. Tem, é uma experiência. E é uma outra experiência completamente diferente de responsabilidade. Então, realmente muda muito de uma perspectiva de gasto Uhum, para contribuição. Né? Uhum. sim. E outra coisa que me chamou muita atenção, que é sobre a invisibilidade. E eu fiquei me dando conta de uma coisa aqui. O que é a nossa consciência infantil e o que é a nossa consciência adulta, né? Porque Uhum, para a criança, de fato, não se sentir vista, não se sentir que existe para os pais é a morte. Porque elas uhum, precisam para proteção, nutrição e amor. uhum, Para o adulto, a invisibilidade é a experiência desse desfalimento, desse eu, desfez. para poder se Uhum, experimentar como algo para muito além. aham, Então, muitas vezes, nós, como os adultos, temos essa dor de não sentir visto e o medo de não sentirmos visto, uhum, mas, na verdade, fala da dor da criança, da uhum. consciência Da infantil. consciência infantil. Não da Uhum. consciência madura que sabe que o desaparecimento e a invisibilidade é a possibilidade de se transformar transparente e refletir algo Uhum, muito maior. uhum. Então, é muito Então, rico mesmo e é perceber a diferença. E é bem interessante porque nesses dias em que eu me senti nessa condição de estar invisível, eu encontrava de vez em quando, então, esses dois homens italianos. Esse senhor que depois ficou meu amigo e o parceiro de caminhada dele, que era um homem da minha idade. Eles faziam parte do meu cenário ali. Sim. E um dia eu estava bem cansada e eu pensei, eu estava me sentindo invisível. Falei, o próximo albergue que tiver, eu vou parar. Uhum. Eu não tenho condições de seguir, estou muito cansada. E aí eu vi um albergue, falei, é ali que eu vou dormir hoje, vou parar agora. E aí 3 pessoas entraram na minha frente, no albergue. Era um Uhum. albergue bem pequeno, no meio do nada, devia ter Uhum. poucas camas. E eu falei, putz, já era final do dia, então... E aí eram os 2 italianos e uma moça alemã que estava com eles. Aí eles entraram e eu entrei atrás. Então eles chegaram no balcão, no check-in, um passo antes de mim. E eu fiquei apreensiva ali, falei, ai, talvez não tenha cama para mim, talvez eu vá ter que andar mais um pouco. E aí o senhor italiano
sem olhar para mim, sem me ver e sem me notar, e sem conversar comigo, falou, eu gostaria de ter... Aí fez assim, 4 camas. Aí eu, Uhum. ele me incluiu Uhum. Uhum. sem ter falado comigo, Uhum. mas Uhum. era hora de dormir. Sim. Eu entrei junto, Uhum. ele me viu, Uhum. ele era experiente, Uhum. ele me viu sem eu precisar Uhum. me Expressar. apresentar. Uhum. E aí, quando ele ia dizer 3 camas, ele corrigiu rapidamente e falou 4. E aquilo fez assim, como se fosse um bálsamo. Porque eu estava tão cansada e ele me poupou até que eu tivesse o trabalho de Pedir, argumentar e tudo pedir uma mais. cama. E aí me dei conta disso. Estar diluída e invisível naquele momento era uma sensação totalmente interna. Claro, Sim. Mas alguém me via. claro. Sim. Sim, sim. Porque Alguém me via e se importava comigo, como sempre. A gente Isso. nunca deixa de ser Mas- visto e de alguém se importar Sim, com a é gente. isso. Mas né? aqui é a morte da autoimportância, né? Uhum. E esse Isso. tu segue sendo muito importante, mas não tão autoimportante Sim. quanto tu imagina que tu é na tua personalidade, né? E essa morte de autoimportância te coloca num fluxo Aham. em que as coisas acontecem naturalmente, né? E aí eu só agradeci, né, que ele já estava me incluindo, paguei, e aí ficamos os 4 no mesmo quarto, né? Eu com eles 3. E eles eles tinham uma rotina bem diferente, e aí eu dormi, estava tão cansada, dormi tão profundamente que eu não os vi ir embora no dia seguinte. Quando eu acordei, o quarto estava vazio, aí eu, nossa, perdi. Uhum. Me perdi deles, nunca mais vou vê-los. E não isso também não é verdade no caminho, Uhum. né? Porque depois os vi, viajei com eles, caminhei com eles, então, mas tem Sim. tudo isso assim que aí para mim agora ali eles já eram pessoas que eu gostaria de manter ao meu lado. Uhum. Mas quando eu acordei de manhã, eles não estavam mais, eles nem se despediram de mim. Autoimportância, talvez. Querendo controlar de novo, né? Vem cá. Os meus salvadores, né? Mas é muito lindo porque realmente é muito profundo e agora eu me dei conta nessa coisa da morte do eu mesmo, Uhum, que se for parar para pensar, olha que incrível isso, né? É muito bonito, que é o próprio Tiago, uhum. O São Tiago. Tiago Aham. Maior, ele foi o primeiro apóstolo que morreu, né? Uhum. É, Depois que Jesus foi crucificado, e ele saiu, isso, ele saiu para fazer o processo Uhum. e ele foi decapitado, né? foi decapitado. Foi Uhum. decapitado. E aí, se pensar como simbologia, né? Também como simbologia dessa morte da autoimportância, Uhum. ele é o primeiro Marte, e aqui eu não estou adorando Marte, né? Sim. Como expiação, que Jesus, Uhum. o martírio de Jesus tem a ver com a expiação, suposta expiação por todos nós, Uhum. mas o martírio no sentido de que ele não é capaz de negar essa verdade. Uhum. Então, a morte do eu, de que ele sabe que é ser degolado, mas ele sabe que o que ele entrou em contato é uma verdade inexorável, Uhum. aquilo Então, tudo bem morrer o corpo, tudo bem Tudo morrer o bem eu, morrer. Sim. tudo bem ficar invisível, né? Aham. Então, de alguma Que maneira, alguém te vê. isso, porque ele se sentiu visto por Cristo Sim. profundamente, né? Profundamente. Sim. Então, Sim. ele sabe dessa realidade última. Sim. Então, dá para morrer o eu, se Uhum. tornar invisível e se sentir ainda pertencendo, importante a Uhum. algo maior. Então, ele também ele simboliza muito o caminho de Santiago de Compostela, Sim. o processo dessa morte da Dessa autoimportância. morte, E chegar em Santiago de Compostela é morte. Uhum. Porque quando chega, tu caminhou 700 quilômetros, 750 quilômetros, 800 quilômetros, e quando chega em Santiago de Compostela, não tem uma banda te esperando, não tem um tapete vermelho. Uhum. Quando tu chegas, tu és ninguém, Uhum. porque mais 100 pessoas estão chegando ao mesmo tempo, sei lá. Uhum. Ou chegaram 1 minuto atrás, ou estão Uhum. chegando 1 minuto depois. Então, Uhum. quando
teu objetivo se apresenta, Não é como a corrida que estava de não tem. bandeirinha, pódio. Não tem saudação, Sim. não tem. Não tem nada. É algo bem E aí, individual, e aí tu percebe sozinho. E aí tu percebe que se eu não curtir a caminhada, Nada. Aqui eu não vou encontrar Nada, eu não nada. vou encontrar Isso. Por isso que é, né? O caminho é o importante e não a chegada. Né? Então é bem legal é mesmo. muito porque fiquei com vontade de fazer, cara. Vamos Olha, fazer, Rodrigão. se vocês Pode ser, né? se Pode vocês forem fazer, vocês não precisam nem ir comigo, mas eu darei todas as informações e Uhum. os privarei de várias, porque o grande barato também é descobrir coisas. Sim. Sim, Né? sim. Porque não é tão importante ter todas as informações. Sim. E a própria experiência, Claro. cada experiência o grande. É o barato, ter Deixar o a espaço própria pro experiência. mistério. Sim. Exatamente, para o inusitado, para o desconhecido. Sim. Muito bom. Ficaria aqui muito tempo. Aham, nós também. Sim. Mas então é isso, né? Fechou nosso tempo, né? A morte, Fechamos. a morte do eu. A morte, morte do eu. do eu. O caminho de Santiago e a morte do eu. Sim, É, Sim. muito legal. muito legal. E é simbólico, né? Degolado, né? Bem a Uhum. morte, bem essa reverência, essa Uhum. humildade, né? Sim. Que é requisitada. Muito bom. Muito bom. Obrigada, queridos. Muito Foi bom. De ótimo. nada. Foi ótimo. Falar desse assunto sempre me traz bastante entusiasmo. Sim. Obrigada. Obrigado também. Já vai ficar como título A Peregrinação e a Morte do Eu. Ó, Uhum. pronto. É? Boa. Também achei, gostei. Ou A Peregrinação e a Morte da Autoimportância. Pode ser também. Isso, pode ser. Uhum, sim. Bem bom. É isso, Gemo. Obrigada. Tem 9 e Já tá 10. na tua hora, né, Bruno?